vocês aí, ó, o sistema esquelético, tá? Nós falamos na aula passada a respeito da osteologia e falamos também a respeito, né, das células que compõem, né, os ossos. Então, a gente falou dos osteoblastos, nós falamos dos osteoclastos e nós falamos dos osteócitos, né? E falamos que a osteologia é o estudo dos ossos, né, e formações intimamente relacionadas. Os ossos, gente, são peças rígidas de um número e formato variáveis. Ao final da aula da sexta-feira, nós falamos das forças que elas se executam nos ossos e ao longo, né, da evolução humana, né, ao longo do tempo, nós tivemos o molde desse osso. Né? Por que o fêmur tem esse formato? Né? Isso está relacionado às forças que a gente falou, né? Que são exercidas o tempo inteiro nos ossos. Os ossos, eles estão extremamente duros, muito duros. Então, uma pessoa normal, sem uma patologia óssea, né, para ter uma fratura, nós temos que ter um impacto muito grande. Então, a força que vai ser exercida nesse osso, ela tem que ser superior ao que ele suporta. Né? Então, não é tão fácil quebrar um braço, quebrar uma perna. Né? Então, para a gente ter uma fratura de fêmur, né, em paciente jovem, o impacto tem que ser muito grande. Geralmente, a gente está associando a pessoas politraumatizadas, quando tem fratura de fêmur, né, geralmente associado a motocicletas, né, acidente com motocicleta. O Brasil é um dos países que mais gasta no mundo, né, em saúde com pacientes politraumatizados devido a acidentes de trânsito, principalmente com acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, né. No Brasil é muito barato uma motocicleta, é muito barato manter uma motocicleta. E isso gera, né, um déficit fiscal enorme no Sistema Único de Saúde, né, que um paciente que tem um politrauma, principalmente fraturas de fêmur, né, às vezes lesões em coluna, ou ele fica debilitado para o resto da vida e tem que depender do INSS para o resto da vida, ou ele fica pelo menos 2 meses internado dentro de um hospital. A gente acha, um hospital público é barato uma internação. Gente, uma internação em um hospital não fica somando todos os gastos menos do que R$800 por dia. Então, vocês fazem a conta. Uma pessoa que sofreu um acidente por imprudência dele, né, fica internado ali 60 dias no hospital e soma isso, no mínimo, R$800 por dia, vezes 60. Quanto esse paciente não vai custar, né? Então, o Brasil ele precisa reestruturar seu trânsito, né? Não é só problema de saúde pública, a gente tem outros problemas associados a isso, né? São pessoas que andam à revelia, né? São pessoas que não têm condição de estar pilotando uma motocicleta, né? Às vezes por pressa. Então, aqui na cidade a gente tem muito acidente automobilístico em geral, mas com motocicletas grandes demais, principalmente quando está chovendo, né? As pessoas são muito imprudentes. Isso gera um custo, né? Então, para fraturar fêmur, o impacto tem que ser grande. Então, geralmente está em alta velocidade, né? E o impacto é muito grande. Aí a gente tem fratura. Imagina. Depois dos nossos dentes, né? O fêmur é o osso mais resistente do corpo humano. Então, para quebrar o fêmur, tem que ser um impacto grande. Aí está as funções, né, do nosso sistema esquelético, dos nossos ossos, né? Aí eu coloquei aí um esqueleto caminhando. Vocês acham que isso é provável que ele caminhe sozinho? Então imagine, você está lá perto de um cemitério, né? Aí você vê um esqueleto desse caminhando, né? Ou correndo atrás de você. Você acha que isso é possível acontecer? Me responda aí. Não. 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 Deixando de lado as questões, né, do sobrenatural, né? O esqueleto perto do cemitério correndo atrás de você, não sei, né? Se acontecer, corram também, gente. Não fica esperando ver o que é, não corra. Mas é improvável, né? Porque os nossos ossos, eles não se movimentam. Eles se deslocam. Então, ele é uma base, né, mecânica para os nossos movimentos. Então, a gente não vê, né? Para que isso ocorra, a gente tem que ter os músculos associados aos ossos, né? A gente tem que ter os nossos tendões e as nossas aponeuroses para prenderem os músculos nos ossos. A gente precisa das nossas articulações com líquido sinovial, né?
para uma articulação móvel se movimentar, e aí a gente tem um deslocamento dessas peças rígidas ósseas, né? Aí a gente tem um movimento associado. Então, são associações de 3 sistemas, né, para formar o sistema locomotor. E as funções desses ossos, né, do nosso sistema esquelético, a primeira é proteção mesmo dos nossos órgãos vitais, né? A gente tem o nosso crânio, a nossa abóbora craniana, né, que ela protege o nosso encéfalo, protege o nosso cerebelo, nossa ponte, nosso bulbo, né? Protege o cérebro. Então, protege órgãos essenciais para primeiro, a gente ter o discernimento, né? E o nosso encéfalo, nosso sistema nervoso central, ele controla todas as ações, né, do nosso corpo. Então, olha a função do nosso crânio, proteger essa peça fundamental para qualquer ser vivo, né? No caso, o ser humano. E mesmo outros seres vivos que tem um sistema nervoso que controla tudo no corpo, né? E também serve de sustentação, né? Essa sustentação associada aos músculos e as articulações. Como eu falei para vocês, ele serve de base, né, mecânica para movimento. Então, os nossos músculos se incrustam nos ossos e aí a gente tem esses movimentos. Além disso, os nossos ossos, eles servem para armazenar íons. O que é isso, professor? Eles armazenam sais minerais, armazena sódio, armazena cálcio, né? Armazena lipídio. Então, ele armazena íons, armazena substâncias dentro. Quando a gente precisa, né, dessas substâncias, nosso sistema vai lá e pega nos ossos. Por exemplo, quando a mulher está gestante, né, ela está gerando ali um bebê no seu ventre, né? A gente precisa, o feto, né, vai pegar, por exemplo, cálcio nos ossos da mãe, né? Então, essa é a importância, armazenamento de íons. E também a produção, né, e suprimento de células sanguíneas. A gente falou na aula passada, mas quem não se lembra, as nossas células sanguíneas, né, então o nosso sangue, ele é produzido também nos ossos, né? Nos ossos longos, nos ossos chatos, a gente vai falar disso também, tá? Então, olha as funções fundamentais desses ossos. Primeiro, eles são vivos, tá? Eles recebem sangue também, então eles produzem, mas recebem nutrientes, então eles precisam, né, de nutrientes para viver, como qualquer outro, né, órgão do corpo. Nós temos o total de 206 ossos, sendo que, gente, alguns ossos, eles têm mais de um no nosso corpo. Por exemplo, a costela, a gente tem 24 costelas, são 12 pares, tá? Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, de 4 a 5 vértebras sacrais, né? E 3 a 4 vértebras coxígenas, a gente vai falar. Nós temos 2 fêmures, 2 patelas, né? 2 tíbias, 2 fíbulas. Nós temos 2 conjuntos, né, de 7 ossos, dos ossos do tarso. Nós temos, né, conjuntos de ossos do metatarso. Nós temos as falanges, né? Nós temos o isco, o ilho e a pubis, formando vulgarmente chamado de bacia, mas é a pelve, né? Nós temos o externo, as escápulas, a clavícula, né? São 2 clavículas. Nós temos o úmero, nós temos o rádio, a una, né? Nós temos os ossos do carpo, que são 8 ossículos, que é o escafode, semilunar, piramidal, episiforme, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Nós temos, né, os ossos do metacarpo, que são 5, e nós temos as falanges, que a gente vai aprender detalhadamente. E no crânio, que nós vamos falar hoje também, né, vamos começar por ele, nós temos 8 ossos que formam essa abóbora craniana, mais 14 ossos na face. Só que alguns ossos são pares, outros ossos são ímpares, né? No crânio, por exemplo, a gente tem o osso frontal, o osso occipital, os ossos parietais, porque são 2, os ossos temporais, porque são 2, nós temos o esfenoide e o etimoide, somando no crânio 8 ossos. Vamos falar de um por um de todas as suas particularidades. Então, ao longo aí do nosso semestre, e espero aí pelo menos umas 5, 6 aulas, nós vamos falar exclusivamente de ossos, até a gente ficar, não aguento mais de osso. Aí a gente está terminando, quando é assim, tá? Mas eles são fundamentais para a gente entender o processo, né? Sempre a gente começa por eles, né? E são fundamentais. Se vocês forem trabalhar no hospital, né, que atende
politraumatizado, por exemplo, aqui na cidade de Governador Valadares, nós temos o hospital municipal, né? Todo mundo fala que é hospital regional, mas o hospital regional não é hospital regional, é hospital municipal. Ele atende a vizinhança toda, porque não tem outro hospital regional aqui na região. A gente não tem hospital regional, né? Que atende SUS, não tem. Aí vem para o hospital. Quem for trabalhar ali, né, algum dia no hospital municipal, que for interesse, vocês vão atender muito paciente politraumatizado, muitas fraturas de ossos e ossos improváveis no corpo aí, né? Tem gente que chega com os 2 fêmures quebrados, as 2 pernas, tem gente que chega já com a amputação do membro, né? Então, já aconteceu mais de uma vez, eu já dei plantão durante 8 anos no hospital municipal. Hoje eu estou me afastado, eu sou funcionário público municipal, né? Mas eu estou afastado das minhas funções por decisão própria mesmo. Mas trabalhei e gosto muito do pessoal lá, eu acho que o hospital é excelente, apesar das críticas que as pessoas fazem, mas a gente tira ali leite de pedra mesmo, porque é um hospital que tem poucos recursos, que tem uma verba municipal que atende a região, né? E graças a Deus parece que nós vamos ter o hospital regional funcionante, né? Parece que vai vir uma verba, não sei se é campanha eleitoreira, mas a gente espera que não, né? 75 milhões para terminar o hospital regional, que é aquele que está na saída de Teófilo Otoni, para ir para Teófilo Otoni, né, na BR-116, que aquele vai ser um hospital regional. Aí o Sistema Único de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde, vai enviar verba para esse hospital direcionado como hospital regional, né? Aí sim, vai atender toda a região e vai ter todos, né? Então, gente, vocês imaginam, vocês estão começando o curso agora, e a gente está com essa previsão, né, de um hospital que, pelo menos, pelos meus cálculos, não vai contratar menos que 400 técnicos de enfermagem. Então, olha a bocada que vocês vão pegar. Acho que quando vocês estiverem terminando o curso, eu acho que antes de vocês terminarem, vocês vão estar com a carteira assinada, eu acho, viu? De verdade. Porque está faltando demais no mercado. Principalmente gente boa, né? Então, quem decidiu e vai gostar, tenho certeza. Essa parte inicial vai parecer muito estranha para vocês. Primeiro, é a primeira, né, entrada que vocês estão fazendo, né? Muita informação. Às vezes, por que eu estou estudando isso, né? Mas, quando vocês começarem a estudar a prática relacionada à enfermagem, aí ali vocês vão ver, eu escolhi realmente o que eu quero. Né? Isso é realmente o que eu quero e essa é a profissão que eu vou seguir, né? Eu espero que todo mundo tenha essa decisão, porque a gente escolher um curso não é fácil, eu entendo vocês, né? Muita gente escolhe e acha que é uma coisa quando chega é outra. E quem gosta muito da enfermagem, tem esse sonho, vocês vão ver, vocês vão superar e vai estar todo mundo trabalhando, colegas de trabalho brevemente, tá? Então, são essas funções aí do nosso sistema esquelético. Aí a gente tem uma porção, né, de osso e uma porção de cartilagem. Aí, gente, é um feto, né? Esse feto provavelmente de 8 a 9 meses, né, de gestação, 35 a 40 semanas. Então, a gente tem essas divisões, tá vendo? Ainda não está totalmente ossificada. Ossificação dele vai ser gradativa em relação ao crescimento mesmo, porque a gente tem que ter, né, o crescimento ósseo, e quando a gente tem a gestação, se nós formos observar, né, dentro ali, as 42 semanas, né, de gestação, semanas obstétricas, né, e ali a 38 semanas gestacionais, né, e a gente tem um crescimento muito rápido desse feto e depois transforma, né, no bebê muito rápido. Mas 9 meses é muito longo. Não é não, gente. Né? Pelo tamanho, ele sai de um grão, né, uma massa microscópica ali de 4, 8 células para chegar já um bebê nascendo, formado, né, com todos os órgãos prontos, né, só os ossos que vão, né, para acompanhar esse crescimento desse bebê ao longo da sua vida, né, a sua primeira infância, até chegar ali no seu 8, 9 anos, 10 anos, que ele vai ossificando, né, e quando ele chega ali por volta do seu 15, 16 anos, a gente tem a ossificação completa desse indivíduo, né.
E o crânio do bebê não é ossificado. Então, já viu, né? Somente a avó, né, fala assim, não encosta na cabeça do bebê, senão você vai matar o bebê. Porque não encosta na muleira de jeito nenhum. O que são muleiras, né? Na verdade, o nome correto são fontanelas, que são pontos que não estão 100% ossificados nesse crânio. Mas por que, professor, que esse bebê já não nasce com o crânio ossificado? Pergunta que eu faço para vocês. Por que vocês acham que o bebê não nasce com o crânio totalmente ossificado? Quem se arrisca? É o crescimento do cérebro da criança. Também, mas não é só isso, não. Também, Juliana, tá certíssima. Tem outro palpite? Alguém tem? Vamos, gente, tem muita gente aí, ó, 36 pessoas. Só a Juliana? Vou anotar o nome da Juliana aqui, quer ver? Valendo ponto? Quem sabe, né? Valendo ponto, todo mundo arrisca. Porque ele está em desenvolvimento? Hã? Porque ele ainda está em desenvolvimento? Ele não nasceu formado? É isso que ela disse, né? Porque para ter o tamanho do encéfalo, né? Para o encéfalo, o cérebro do bebê crescer. Realmente é isso também. Mas tem uma outra, né? Que vocês estão esquecendo. Também importante, né? Alguém chuta? Ou sabe me falar? Vou esperar. Não? Gente, se o bebê nascer com o crânio ossificado... A passagem? Exatamente. A passagem na hora do parto. Né? Essa aí eu errado, porque eu nunca tive normal, só tive cesárea. Não, mas você sabe. Eu nunca tive de jeito nenhum. Gente, na hora do parto, né? A gente vai aprender isso, a diferença entre a pelve feminina e a pelve masculina, é interessante. Na hora do parto, a gente tem uma abertura na pubis, que a gente vai aprender também. Por isso que a mulher, na hora que ela chega ali na sua 38ª, né, 37ª semana de gestação, ela sente uma dor absurda na região pélvica, né? Parece que está quebrando os ossos, né? Todos os ossos quebrando ao mesmo tempo. Da pelve, porque há uma abertura ligeira, né? Para já preparando o corpo da mulher, né? Então, prepara o oco pélvico e dá uma aberturazinha. Se o crânio do bebê estiver totalmente ossificado, ele não vai sofrer as alterações que sofre, porque ele vai dando aquela amassada, né? Quem já acompanhou o parto normal, né? Parto natural, a cabeça do bebê depois volta, mas ela fica meio deformada, né? Quem faz isso são essas fontanelas. O osso frontal do crânio, que é esse daqui, ó, ele é dividido em dois. Quando vai o endométrio, né, o miométrio, ele empurra o bebê naquelas contrações, né, absurdas, empurra a cabeça do bebê, ela vai, né, achatando-se e vai conseguindo passar né, no oco pélvico e saindo. Gente, a vagina, a gente vai aprender também o que é vagina. As mulheres falam, mas a vagina... Gente, a vagina passa tranquilo, porque ela é um músculo e ela abre. Depois volta, é um músculo. Agora, a cabeça, para passar no oco pélvico, né, ela tem que amassar mesmo, ela dá aquela amassada boa. Aí, passou a cabeça, né, passa o resto, porque já abriu, né, aí os ombros dá aquela amassada, né? Isso vai variar também. Tem mulher que tem o oco pélvico mais fechado, né? Aí tem que fazer a cesariana mesmo, cesariana de emergência, né? Mas no mundo ideal, né? As mulheres tinham um parto normal, né? O Brasil é campeão mundial em cesariana. O Ministério da Saúde tem vários projetos para tentar minimizar isso. Inclusive, eles colocaram uma lei, né? Para que forçasse, teoricamente, essa paciente, né? Mas o Brasil ainda é uma decisão mais pessoal da paciente do que
da equipe médica. Ela fala, já chega lá, 2 cesáreas, o pacote e uma ligadura. cesariano, né? Aí tem vários fatores que influenciam isso, inclusive... Ô, professor, Não, né? mas vai muito em questão de alimentação também da mulher, né? Exercícios e tal. Olha, o corpo da mulher é preparado para um parto. É lógico que hoje em dia a gente tem métodos. Então, fazer pilates no momento da gestação é muito interessante. Você ter controle do seu músculo pélvico é importante, extremamente importante. Você controlar seu períneo é importante, extremamente importante. Mas o corpo da mulher é preparado para gerar. O nosso corpo, né, o corpo dos seres vivos, eles estão preparados. A gente que vai colocando os empecilhos na vida. É lógico, gente, que tem mulheres que têm problema, né? Ou tem medo disso, normal. É uma decisão sua, você faz o que você quiser dele, né? Anatomicamente, se eu for explicar para vocês, né? O parto normal é infinitamente melhor do que a cesariana. Mas, né? A gente tem que avaliar. Então, você conversa com o seu médico. Olha, eu não tenho confiança, eu estou com medo, ou aconteceu isso, ou eu tive um problema, ou tentou a primeira vez, aconteceu alguma coisa, isso o médico vai conversar. Mas, voltando ao tema, por que o crânio, né? Ele tem essas fontanelas. Com o tempo, o encéfalo do bebê, ele vai crescer, né? Aí também tem essa função. Então, a primeira é a passagem, ela vai dar essa defletida para sair no momento do parto, né? Então, por isso que o nossificado. Existe uma patologia? Existe. Inclusive, vocês vão ter atividade mais para frente a respeito de patologia óssea, que aí tem que fazer uma cirurgia no crânio para deixar essa abertura que o bebê já nasce, né, com o crânio totalmente ossificado. A gente vai falar dessas doenças também, tá? Então, a gente tem essa cartilagem que o bebê vai crescer e o que é cartilagem vai virando osso ao longo do tempo, né? Em torno ali de 14, 15 anos, tanto o menino quanto a menina já está quase que 100% ossificado, tá? Chega um ponto, né? Principalmente os meninos, a gente tem, né? Às vezes procura muito às vezes consultório médico, tá com muita dor, tal, né? Principalmente dor no fêmur, dor nas pernas ou nos braços, que é o estirão de crescimento. A gente vai aprender também por onde esse osso cresce, né? Então, o osso ele tem uma porção mesmo de cartilagem que nessa primeira infância ela vai se ossificando. Já a gente tem cartilagem nas articulações sinoviais, que são aquelas articulações que têm mobilidade, tá? Então, a cartilagem é importante por isso. Tipo de osso, que a gente falou na aula passada também, né? Que é o osso compacto e o osso esponjoso, também chamado de trabecular. O osso compacto é esse osso mais duro, né? Geralmente ele fica no meio do osso. E o osso esponjoso, geralmente, são as pontas ósseas de um osso longo, né? O fêmur é um osso longo, a gente vai falar também disso. Aqui, nessa parte esponjosa, que acontece a produção de sangue. E a parte aqui do osso compacto, né, que é a diáfise óssea, a gente tem o armazenamento de gordura, né, a medula óssea amarela. Então, o osso compacto, né, ou o osso cortical, é esse osso mais duro, essa parte óssea mais dura, tá? Osso esponjoso é essa parte óssea esponjosa mesmo, tá, do osso. Aqui nessa parte esponjosa nós temos a medula óssea vermelha, e na parte aqui central do osso, essa parte mais côncava, a medula óssea amarela. Aqui tem armazenamento de gordura. Quem gosta de comer mocotó, né, lá do boi, come a gordura que o boi armazenou. Então, mocotó é isso, é gordura dentro desse osso, né? Extremamente nutritiva, né, que faz geleia e tal, mas esse é gordura, é lipídio, tá? Que é essa metade do osso, que você compra cortado, né? Aí faz o caldo de mocotó, que chega até a colar a boca do indivíduo, né? Tem gente que gosta. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a parte, né, cortical e compacta desse osso, seu fêmur, tá, gente? As pontas dos ossos, a gente está falando de um osso longo, o fêmur é um osso longo.
a gente vai falar o que são ossos longos, ossos curtos, ossos achatados. A gente tem as epífises, tá vendo? Ó? Então, ponta de osso é chamado de epífise. Então, a gente tem a epífise proximal e a epífise distal. E a metade aqui, o meio do osso, é chamado de diáfise. Então, a parte da diáfise óssea é onde nós teremos aqui a medula óssea amarela. E a parte aqui, onde é esponjosa, né, próximo às epífises, a gente vai ter a medula óssea vermelha, tá? Então, a gente tem, ó, epífise, diáfise óssea. Vai ficar claro para vocês. Olha aqui, o osso esponjoso, tá vendo, ó? Próximo aqui a epífise, tá vendo, ó? E epífise do outro osso. Esse daqui, ó, é uma articulação do ombro. Então, aqui a gente tem o húmero e aqui eu tenho a escápula, tá vendo? Aqui eu tenho osso, né, esponjoso, osso esponjoso. A gente falou dessa anatomia macroscópica, né? Tá vendo? Ele é cheio de vasos sanguíneos, ó, para alimentar toda essa célula óssea, né? O osteócio, osteoclastos, né? E osteoblastos. Olha como é, ó. Então, ó, eles são inervados, eles são vascularizados. Tá vendo essa parte vermelhinha aqui, ó? Esse osso aqui é um húmero, né? Aqui é vermelhinha, medula óssea vermelha, ó. Essa parte aqui, ó, são as epífises. A metade do osso aqui, ó, diáfise. Então, as epífises, nós temos o osso esponjoso interno e uma camadinha de osso cortical aqui, osso compacto, tá vendo? A diáfise, a gente só tem osso compacto. Então, aqui a gente tem a medula óssea vermelha e aqui a medula óssea, ó, amarela e aqui a medula óssea vermelha. O osso, como eu falei para vocês, é vivo e não sei se vocês sabem, mas há possibilidade, em alguns casos, quando o paciente perde o membro, às vezes por um tumor, né, às vezes por uma doença óssea, existe a possibilidade de doação de osso, né? A gente tem transplante ósseo. No Brasil é pouco feito esse procedimento, né? Mas o transplante ósseo ele pode ser feito através de cadáveres, tá? Então, morreu um cidadão e doaram o corpo dele, então retira esse osso, trabalha-se ele, né, em laboratório e reimplanta no indivíduo. É lógico que eles vão comparar esse cadáver, né, em relação a tamanho com a pessoa que está recebendo, né, a doadora tem que ser bem parecida em relação à estatura com a receptora, né, e essa pessoa consegue ter uma vida normal em relação à mobilidade, né, porque está sendo transplantado. Então, existe transplante de osso. É mais comum nós termos transplante de osso. Geralmente fêmur, né, e o osso do braço, né, o húmero. Mas pode-se doar, sim. Tem que ver com compatibilidade, né? Então, ela perguntou... Gente, faz a pergunta pelo áudio, mas porque às vezes não dá para eu ler. Porque eu abro aqui o slide, só fica o slide para mim, eu não fico com a aula. Eu fico com outro computador aqui. Deixa eu tentar ler aqui o que vocês escreveram. Nossa, muita coisa. Então, vocês podem ligar o áudio e fazer a pergunta. Porque tem uma grávida no grupo, na turma, agora que eu estou vendo, ó. Parabéns, gente. Quem é? Marcela, que está grávida? Parabéns. Ó, vamos lá. Em caso de amputação por acidente, é possível transplante ósseo. Ô, Ítalo, é meio complicado, porque geralmente quando tem um acidente, a gente tem o corte vascular e da nervação. Aí é meio complicado a gente ter um transplante ósseo. A não ser que a gente tenha uma fratura chamada de fratura comitiva, que é uma fratura onde a gente perde muita massa óssea, geralmente na parte da diáfise. Aí sim há a possibilidade de enxertia óssea, né, de um doador ou o transplante completo. Mas em acidente é mais complicado, tá? Porque a gente não tem só a perda óssea, a gente tem a perda de tecido. Aí, transplantar tecido de outro, aí é mais complicado. Você pegar um músculo de outra pessoa é muito, muito difícil. Não tem como fazer enxertia, não, tá? Então, é mais mesmo em patologias específicas.
às vezes tumor, às vezes um sarcoma ósseo, né? Você pode se fazer, sim, esse transplante. E existe a possibilidade de ainda colocar, né, uma peça de titânio substituindo parte ou o osso todo, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, e por algum motivo, perdeu a cabeça do fêmur. Aí você pode colocar uma prótese ali naquela cabeça do fêmur, tá? Mas substituir tudo é muito complicado. Ó, o que eu falei para vocês. A medula óssea vermelha fica na epífise. Então, as pontas dos ossos são chamadas de epífise. Tá vendo essa linha aqui, ó? Todo osso longo tem, tá vendo? Era chamada de linha epifisária. É a linha de crescimento. Então, se eu pegar aqui um adolescente de 12 anos, fazer uma radiografia dele do fêmur ou do antebraço, eu vou ver nitidamente essa linha. Não está 100% ossificada. É por ali que vai acontecer o crescimento ósseo. Então, cresce pelas pontas e vai crescendo, tá? Aqui a gente tem as epífises e aqui no meio a diáfise. Na epífise, no osso longo, né, a gente tem a produção de medula óssea vermelha que produz sangue, né? E aqui eu tenho armazenamento de gordura, de lipídio, e de outros sais também. Os ossos que mais produzem sangue no corpo são os ossos, o fêmur, as cabeças dos fêmures, né, a parte da epífise proximal e distal produz bastante sangue. Nós temos o externo, que é um osso que une aqui o gradil costal, a gente vai falar dele, e nós temos os ossos da pelve, né, o ilho, o isquio e a pubis. São os ossos que mais produzem sangue. Todo osso produz sangue. Os ossos longos produzem mais, tá? E os ossos chatos também, principalmente os ossos chatos da pelve, tá? Tanto que quando faz, para colher a medula óssea, né, para fazer análises, a pessoa tem uma leucemia, por exemplo, né, se faz colhe-se, né, esse sangue, né, que na verdade é o líquido da medula que está produzindo esse sangue, pela crista ilíaca. Então pega uma agulha muito grossa, fura aqui a região, né, do osso ilíaco, fura o osso e retira aquele sangue recém-produzido. Aí vai analisar o porquê que está acontecendo, por que está saindo essas hemácias com problema, né? Pode ser uma leucemia, ou pode ser uma outra doença, pode ser uma púrpura, aí vai. Tem infinidade de doenças que são, né? Então, não sei se já ouviram falar, o transplante de medula, né? E não é medula que está ali dentro das suas vértebras, não. Aquela medula, infelizmente, não há possibilidade de transplante. É transplante de medula óssea, né? Para ver se tem compatibilidade, você pode salvar a vida, né? O Brasil ele faz parte de um banco mundial de transplante de medula óssea, né? Quando você vai doar sangue, você pode optar para entrar nesse banco, né? Quem é doador de sangue, também como doador de medula. Quando há compatibilidade, eles fazem cruzamento de dados, você é chamado, você vai, recolhe-se, né, um pouco do seu líquido da sua medula e você pode salvar vidas e salva muitas pessoas, né? Às vezes gente que você nem conhece, você pode salvar a vida doando a medula óssea, porque alerta o seu sistema a reproduzir, né, produzir novamente células sanguíneas sadias. Por algum motivo, no caso da leucemia, você começa a produzir células defeituosas. Aí que está, né? Principalmente células de defesa, né? Que são os linfócitos. Você fica sem imunidade nenhuma e geralmente morre de doenças associadas. Então, a leucemia, né? Tem vários tipos de leucemia. Né, não posso falar de generalizar, mas tem vários tipos. E uma dos tipos recebe-se doação de medula, tá? Muita gente acha que é medula, né, que passa lá, aquela que se for lesionada, né, fica tetraplégico, paraplégico, né? Alguns tipos de fraturas, né, gente? Tem a fratura de galho verde, tá? Que é aquela fratura que não tem... o osso ainda fica parte íntegro e parte com fratura, né? Isso é muito comum em pessoas
em crianças, né? Criança jogando bola, caiu em cima do antebraço e teve fratura. Aí fica aquele braço, né? Fratura de galho verde. A gente tem a fratura, né? Completa por impacto, tá vendo? Só que esse osso, ele fica, né? Alinhado. Então, é uma fratura por impacto. Ô, Paulo, Oi. boa noite. Deixa eu te perguntar. Nessa fratura de galho verde aqui, ó. É porque eu não. Qual fratura que tem? Porque eu não tô vendo nada. Não tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte vermelha, no caso? Esse filetinho aqui, ó. Ah, tá. Ó, vê se você consegue ver. Não, eu tô vendo, mas é porque pra mim isso parecia estar normal, entendeu? Não vi. Então, essa fratura de galho verde, geralmente você tem mais uma deformação do antebraço, pode ser qualquer corpo, tá? Osso do corpo, tá? É mais comum em antebraço, na tíbia, na fíbula, né? Que é aquela fratura que não tem. O que vai acontecer? Vai chegar no ortopedista, ele vai alinhar a fratura, né? E vai Como se tivesse acontecido uma torção, no caso? Uma torção pode provocar a fratura de galho verde, mas a fratura de galho verde não tem a ruptura total do osso. Já viu um galho verde? Sei lá, aqui tem pêssego aqui na cidade? Não. Goiaba. Pega um galho de goiaba, tenta quebrar. Né? Se tiver verde, ele não vai quebrar. Se tiver seco, você consegue quebrar. Né? Quando está verde, ele dobra. Você não tem o corte total do galho. Né? É a mesma coisa ali na fratura de galho verde do osso. Ele não quebra todo. Ele fica ali só danificado. Aí tem que engessar, né? Porque pode provocar um calo ósseo ou pode ficar torto. Aí você alinha a fratura, coloca o gesso e vida normal. Depois, né? Só que é dolorido, tá? Dependendo da região, aqui a gente está falando da diáfise do rádio, tá? Mas pode acontecer da gente quebrar próximo. Dependendo da idade do paciente, tem que fazer cirurgia, tá? A gente vai falar um pouco disso quando a gente for falando dos ossos, né? Esse osso aqui, se quebrar aqui, tem que fazer cirurgia. Porque ele não vai grudar mais. Vou falar o porquê, né? Aí então, galho verde tranquilo, engessou, vida normal. Essa fratura, né? Como é uma fratura de impacto, mas o osso ainda continua alinhado, dependendo da idade do paciente, você pode engessar. Então, você engessa o braço inteiro, né? Esse aqui é o húmero, tá vendo? Se nós tivermos um paciente, por exemplo, jovem, né, acima dos seus 18 anos, a probabilidade de não fixar é grande. Aí você tem que abrir, fazer uma cirurgia e colocar, né, umas plaquinhas aqui para prender esse osso e ajudar ele. Porque dependendo da atividade, vai se soltar. Isso demora. Então, para o osso ossificar, ele precisa estar alinhado. Se eu tiver pontas de ossos, uma longe da outra, ele não vai ossificar. Por isso que o ortopedista vai e alinha a fratura. Alinhou, uniu, né? Aí o gesso alinha, uma atadura bem apertada alinha, né? Só que tem que alinhar certo. Por isso que é importante procurar o ortopedista, não fazer isso em casa. Se tiver fratura, né? Vai fazer um raio-x, vai fazer uma análise, ver, olha, precisa ou não de cirurgia. Quem vai definir isso é o ortopedista. Então, se você chegar num pronto-socorro, você pode ser atendido por um clínico geral, mas ele vai encaminhar para a ortopedia. Ele não vai mexer. A gente tem uma fratura, aberta. Fratura aberta é a famosa fratura exposta, tá? É aquela fratura, às vezes a gente pensa, fratura exposta é aquela que o osso aponta e eu vejo ele. Não. Fratura exposta é aquela fratura em que o osso se torna como se fosse uma arma, como se tivesse uma faca dentro do seu braço. Ele corta todo o tecido, tá? E você pode ter ali lesões dos músculos, lesões na sua vascularização, né, nas veias, nas artérias, pode ter lesão também nos nervos, né? Você pode perder a mobilidade. Se esse osso furar a pele, há probabilidade, né, de nós termos uma infecção secundária, que acontece muito, né? Aí é perigoso. Então, fratura exposta Professor, no caso, se furar, pode
havendo a infecção, pode haver amputação do Pode membro? haver amputação do membro. Né? Mas como que acontece? Paciente que dá entrada no hospital, né? Com fratura exposta, gente, ele tem que operar de imediato, tá? Então, às vezes, a gente pega paciente alcoolizado, né? É muito complicado, porque ele não pode esperar. Ele tem um prazo para ser feita a cirurgia, porque o risco de uma sepse, né, que é uma infecção generalizada, é muito grande. Aí, o que faz? Esse paciente é medicado, né? Olha o tipo de fratura, faz os exames necessários e ele é encaminhado de emergência para o bloco cirúrgico. Aí lá vai fazer o procedimento. Tanto que isso pode ser em qualquer osso. Ossos longos, como o húmero e o fêmur, né, são os campeões de fratura exposta. Primeiro, eles são ossos extremamente resistentes. Para ter fratura tem que ser um impacto muito grande e eles têm esse poder de destruir, né, todo o tecido. Eu lembro que nos meus plantões no Hospital Municipal, um paciente chega de uma cidade vizinha, né, a cidade em torno de uns 90, 100 quilômetros de distância daqui. Eles colocaram esse paciente, ele teve uma fratura exposta aqui, ó, no colo do fêmur, do húmero, desculpa. Nós vamos falar, né, dessas partes, mas quebrou aqui, ó, no colo do húmero, ele caiu de moto. Pegaram o cara, colocaram dentro, né, de um carro e levaram para o hospital, né? Isso acontece, gente, infelizmente. Pegaram de qualquer jeito. Aí o braço do cara estava com fratura, tipo aqui. Essa ponta de osso ficou mexendo dentro do seu braço. Então, aqui dentro do braço, a gente não tem só osso, a gente tem o músculo, aqui em cima a gente tem o deltóide, a gente tem o bíceps braquial, né? O tríceps braquial. E essas pontas de osso ficou cortando todo esse músculo, né? Já tinha furado a pele, cortou todos os vasos sanguíneos, né? Cortou a inervação que comunicava. Aí ele foi levado para o pronto-socorro da cidade que eles, né, moravam, colocaram dentro da ambulância, colocaram dentro de uma maca. Olha a importância de uma equipe de enfermagem dentro de um hospital. Veio só a acompanhante do paciente e o motorista da ambulância. Provavelmente a cidade não tem estrutura. O que eles fizeram? Trazer para o hospital municipal. Chegando no hospital municipal, imagina, ele andou quase 100 quilômetros, 90 e poucos quilômetros da cidade até aqui. E como eles não prenderam, imobilizaram o paciente, ele estava desacordado pelo acidente, e o braço dele ficou debatendo, então caindo provavelmente de lá aqui. Caía, o acompanhante chegava e colocava no lugar. Movimentava mais, caía. Nesse trajeto, ele já chegou no hospital praticamente com o braço arrancando. O menino tinha 18 anos. Ele sofreu, né, uma amputação de membro extremamente de uma fratura, né, que poderia ser uma fratura, mesmo sendo exposta, facilmente corrigida com uma cirurgia ortopédica, e ele perdeu o braço inteiro por causa de negligência, por causa de gente que não sabe socorrer. Então, olha a importância de um bom profissional, ou de ter os profissionais nos locais, né? O cara está aí, sem braço, inteiro, né? Então, você imagina o que isso não vai refletir na vida do cara, pro resto da vida, né? Não tem possibilidade de crescer novamente o braço, né? E não tinha mesmo a maneira como foi, né? Esse osso foi cortando o tecido, chegou que não tinha como juntar mais. Aí amputou, cortou o braço fora. E nós temos essa fratura aqui, que é a fratura cognitiva, tá vendo? É aquela fratura que há também estilhaço do osso, o osso sai um monte de pedacinho para um lado e para o outro. Essa fratura é muito comum, né, quando há tiro, tá? Ou uma perfuração, por exemplo, com prego, aquelas máquinas de prego, né, de pregar, né? A gente tem esse tipo de fratura cognitiva. Ou a fratura cognitiva pode acontecer quando o impacto é muito grande, né? Aí a energia dissipa-se pelo osso e onde a gente tem ponta óssea, a gente tem essa fratura cognitiva, tá? São tipos de fraturas, a gente tem infinitas, né? O que acontece? Quando há uma fratura óssea, a gente tem ruptura sanguínea. Então, há, né, sangramento interno. Mesmo que seja um sangramento pequeno. Dependendo, né, a gente pode ter sangramentos longos, grandes, né? O que vai acontecer? Entre 6 e 8 horas você tem esse sangramento, né? E começa, aí o seu fígado ativa, né,
algumas enzimas que vão lá e vão laçar todos esses glóbulos vermelhos, né? E vão produzir, né, uma reparação desse sangramento, né? Parou o sangramento, né? Entre 3 a 4 meses, né? Aquilo que o seu corpo produziu para estancar o sangue, né, naquela região e em volta da fratura óssea, se transforma em cartilagem, tá? E gradativamente essa cartilagem, ela vai, né, que são condrócitos, né? Ela vai ossificando e voltando, né, a ser osso novamente. Onde a gente tinha ali um espaço, uma fratura, a gente tem uma cartilagem ossificando, né? Ela vai recebendo cálcio e ficando dura. E aí a gente tem, né, a formação ali completa de 4 a 6 meses de um calo ósseo. E esse calo ósseo é como se fosse, né, um remendo desse osso. É mentira que a gente não quebra o osso 2 vezes no mesmo lugar, pode quebrar até 10, tá? Depende da sua atividade. Esse calo ósseo deixa o osso um pouco mais resistente? Até deixa. É que você tem ali uma cobertura extra. Só que pode quebrar, dependendo, já vi vários, tá? Fraturas em cima de onde fraturou há, sei lá, 5 anos atrás, quebrou de novo, tá? Moto de novo. Cuidado com moto, quem tem moto. Que é perigoso mesmo. Ó, agora as classificações desses ossos, né, morfológica. A gente tem ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ou também pode ser chamado de ossos chatos, tá? Ossos irregulares, ossos pneumáticos e ossos sesamoides. Ossos longos são aqueles que têm o comprimento maior que espessura. Então, vocês não colocam na cabeça que osso longo é osso comprido, não. É o osso que, se eu pegar e olhar, o comprimento dele é maior do que a largura e maior do que a espessura. Osso curto, ele tem, né, a espessura e largura, né, e comprimento equivalentes. Osso plano é aquele que tem um formato plano mesmo, tá? Osso irregular é aquele que não tem um formato regular, ele é irregular, né? Cheio de depressões. Ossos pneumáticos são ossos que têm ar dentro. Pneumo é ar, tá? E ossos sesamoides são tipos de ossos, né, que ficam sobre articulações. A gente tem 2 tipos de ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, né, que ficam sobre a articulação do joelho, né, que é chamado de patela. E nós temos os ossos sesamoides que ficam aqui no primeiro dedo da mão e no primeiro dedo do pé. Tá? A gente vai mostrar um por um aí, vai ficar fácil. Então, exemplo de osso longo: fêmur, húmero, tíbia, fíbula, rádio, una, né? Falange. A falange é pequenininha e é exemplo de osso longo. Então, por isso que eu falei para vocês, não é comprimento, é o conceito. Então, quando a gente fala a classificação morfológica, significa que a gente está fazendo uma classificação de acordo com a morfologia. Morfologia é forma desse osso. Então, classificação morfológica é uma classificação de acordo com o formato do osso. Então, osso longo, osso curto, que tem, né? Exemplo de osso curto, os ossos do carpo, os ossos do tarso. Exemplo de osso plano, a gente tem os ossos da pelve, né? O parietal é um osso plano, né? São aqueles ossos que são planos mesmo. Exemplo de osso irregular, a vértebra, né? Os ossos, né? Esquimoide, etimoide, tá? Osso pneumático, os ossos da face que tem seios, né? Que tem sinos. Aí você tem o osso frontal, os maxilares, né? O esfenoide, o etimoide, são exemplos de ossos pneumáticos. E ossos Hoje existe o exame morfológico para saber a estrutura óssea da criança do feto, né? Como é que é? Desculpa, não entendi. Hoje existe o exame morfológico para saber se tem alguma malformação da criança. Isso, o morfológico vai medir os ossos longos desse corpo da criança inteiro. Aí mede o fêmur, mede o crânio, mede a maioria dos ossos. Olha isso, olha uma coisa
um por um, né? Geralmente se faz o morfológico entre o 4º e o 5º mês de gestação, tá? Aí você tem a primeira ultrassonografia, né, que é quando se descobre que tá gestante. Depois, em torno de entre 12 e 14 semanas, você faz a translucência nucal, que vai olhar um ângulo entre a nuca e a vértebra, né, cervical dessa criança. Dependendo do ângulo, você pode ali já, no 3º mês de gestação, já fazer essa previsão se essa criança vai ter alguma doença, né, cromossômica, síndrome de Down e outras, né, patologias cromossômicas, né? Às vezes tem mais, né, de cromossomo, né, e tal, aí você já consegue definir para acompanhar essa gestação, porque pode ser uma gravidez de risco, né? Então se faz ali a translucência nucal. E faz o morfológico, né, que já é o próximo, é entre o 4º e o 5º mês. Aí olha mesmo, tudo, inclusive os ossos, tá? Então, ó, osso longo. Ele tem o comprimento maior do que a espessura da largura. Repete para mim, fazendo favor, o exemplo desse último osso. Eu vou falar de um. Aí vou mostrar a foto. Ah, Tá bom? Ó, esse é o osso longo, tá vendo? Ó, esse osso aqui, gente, é o fêmur. Ó, maior osso do corpo humano. O osso mais resistente, tá? Ele fica aqui na coxa. Nós temos 2 fêmures, o direito e o esquerdo. Esse daqui é a tíbia. Essa daqui é a fíbula. Esse osso aqui fica na perna, ó, o osso da canela, tá vendo? Nós temos 2 ossos na perna, de cada lado, tá? O osso longo, ele tem uma morfologia, uma anatomia específica, que eu falei para vocês, ó. Ele tem a epífise proximal, epífise distal e a diáfise, tá vendo? Aqui eu tenho a linha epifisária, medula óssea vermelha, medula óssea amarela. Então, ó, tem diáfise, epífise, né? A estrutura articular, né, dependendo do osso, você tem as faces articulares. Tem o endósteo e o periósteo. O periósteo é a parte externa do osso e o endósteo é a parte interna. Essa seria o endósteo e aqui o periósteo, tá? Isso de um osso longo. Ó, osso curto, tá vendo? A gente tem os ossos aqui, esses ossículos aqui, tá vendo? Ó? Do carpo, é o osso aqui do punho, nós temos 8. Ossos do tarso, a gente tem 7, tá? Então, ó, já vai aprender um por um, né? Mas são os ossos do tarso e do carpo. Depois a gente vai falar deles para vocês. Osso plano, ó, a gente tem os parietais, a gente tem frontal, são exemplos de ossos planos, né? São planos mesmo, né? Principalmente esse daqui, ó, que é o parietal. Também vamos falar dele. E ossos irregulares. Os ossos irregulares é aquele que não tem uma forma geométrica para se comparar, né? Olha, essa aqui é uma vértebra lombar, tá vendo? É uma vértebra que não tem, parece com o quê? Parece com um retângulo, com um quadrado? Não parece com nada, né? Então é um osso irregular. A gente vai aprender, né, a só olhar, igual eu fiz aqui, ó, olhei para a vértebra e falei, é uma vértebra lombar. Vocês vão aprender também, tá? Tem características específicas que fazem com que a gente identifique, né? Se nós estivéssemos na aula prática, eu espalho essas vértebras separadas assim, ó, e falo assim, ó, me fala qual vértebra é essa, me fala qual que é essa, me fala qual que é essa. Pelas características que a gente vai aprender, a gente consegue identificar qual que é qual, tá? E o osso pneumático. Provavelmente, alguém aí, né, no grupo, provavelmente tem sinusite, né? Sinusite é uma infecção nesses sinos, né? Sinos ou seios, né? Que são cavidades nesses ossos. O osso frontal tem cavidade, o osso, né, os ossos maxilares têm essas cavidades, o esfenoide, o etimoide tem essas cavidades. Mas para que serve isso? Para facilitar, gente, e deixar esse crânio mais leve, né? Os nossos antepassados, né, o Homo erectus, ele tinha o crânio muito grande e muito pesado. Apesar de serem robustos, né, e resistentes, isso impossibilitava uma agilidade menor, né? Como a evolução, né, foi fazendo, né? Nós tivemos pessoas, né, que tinham essas cavidades ósseas, deixavam o crânio mais leve. Então, o crânio ele é mais leve por causa dessas cavidades.
E essas cavidades são chamadas de ossos pneumáticos. Um exemplo de animais que têm ossos pneumáticos, todos os ossos são pneumáticos, são as aves. Né? As aves, elas têm cavidades dentro do osso, são cavidades airadas, né, que tem ar, para facilitar, fica leve para ela voar. Senão, a ave que não tem, né, ossos pneumáticos são aves que não voam. Né? Por exemplo, o avestruz, a ema, não tem esse osso pneumático, né, como as outras aves. Por isso que ela tem dificuldade de voar. Inclusive, ela não tem nem aerodinâmica para voar. São extremamente grandes, né? E não tem essa aerodinâmica para voar. Então, ossos pneumáticos é isso. Então, a gente tem esses seios. Então, exemplo de osso pneumático. Quando fala pneumo, lembra de ar. Pneu não tem ar, né? Então, pneumático é o osso que tem ar. Dentro dessas cavidades, a gente tem tecido de mucosa que reveste essas cavidades. Quando entra ali uma bactéria, um fungo, um vírus, você tem uma infecção, né, e provoca sinusite. Aí tem sinusite grave, inclusive. A gente vai aprender um pouco também quando for falar dos ossos. E o osso sesamoide, ó, são esses ossos que ficam próximo à articulação, tá vendo? Esse aqui, ó, é a patela, tá vendo? Ó? Ela é prendida aqui por, né, ligamentos e tendões, ó. Aí você tem a patela. Quando você movimenta tanto o seu fêmur quanto a sua tíbia, essa patela desliza aqui durante o movimento da articulação. A função é proteger a articulação, tá? Era chamada antes de rótula, não usa mais, tá? É patela. Aqui, gente, ó, são ossos que são chamados de ossos suturais. Eles não fazem nem parte dessa classificação. Entre aqui, ó, aqui eu tenho os ossos parietais e o osso occipital. Eu tenho esse osso sutural, tá vendo? Um pequeno ossículo, ó. Aí isso recebe o nome de osso sutural, não tem um nome específico não, tá? E vamos começar o esqueleto propriamente dito, né? Aqui a gente tem essa parte azul, né? Não tá dando para vocês verem bem o que eu tô vendo aqui. É chamada de esqueleto axial, tá? Então, o axial é o esqueleto que forma essa porção central mesmo do esqueleto, tá? Quais ossos englobam o esqueleto axial? Os ossos do crânio e da face, né? São 8 mais 14. A coluna vertebral inteira, né? O externo e o gradil costal, tá? As costelas. Aí, nós temos o esqueleto apendicular. Quem que engloba o esqueleto apendicular? Apendicular é aquele que fica, entre aspas, pendurado ao esqueleto axial, tá? Aí a gente tem os húmeros, né? O radial una, os ossos do carpo, as falanges, né? Os metacarpos e falanges. Os fêmures, né? As patelas, a tíbia e fíbula, os ossos do tarso, né? Os metatarsos e as falanges aqui dos pés. Quem une um esqueleto ao outro é chamado de cintura, tá? Então, a gente tem uma cintura para unir o esqueleto axial ao apendicular da parte superior, e a gente tem outra cintura que une o esqueleto apendicular ao axial, só que da parte inferior, tá? As cinturas, né, que unem o esqueleto axial ao apendicular dos membros superiores a escápula e a clavícula. É chamado, gente, de cintura escapular. Nós temos duas cinturas. A cintura que une o esqueleto axial ao apendicular inferior são a cintura pélvica. Aí a gente tem 3 ossos de cada lado. O íleo, o isquio e a pubis, tá? São 3 ossos desse lado, são 3 ossos desse lado. São ossos fundidos, que formam, né, a pelve, não é pelvis, tá? A pelve. São 3 ossos de cada lado, ossos fundidos, e é muito comum as pessoas chamarem os ossos da pelve de bacia, porque parece mesmo uma bacia, né, uma bateia, mas a gente vai chamar de pelve, tá? E quando for citar, a gente lembrando que são 3 ossos fundidos. Em relação à classificação do esqueleto apendicular e axial, tá tranquilo? Quer que eu repita? Pode repetir. Pode ir?
Pode repetir. Ó, então, a parte azul, esqueleto axial, né? A parte aqui alaranjado, né? Nós temos o esqueleto apendicular, né? Dos membros superiores e apendicular, que são os membros inferiores. E quem faz parte do esqueleto axial? O crânio e a face, a coluna vertebral inteira, o externo e o gradil costal, né, que são as costelas. Quem faz parte do esqueleto apendicular? Os membros superiores, que engloba o húmero, o rádio e a una, os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges, e o membro inferior, que nós temos os fêmures, a patela, a tíbia e a fíbula, os ossos do tarso, metatarso e falanges. E quem faz unir um esqueleto ao outro são as cinturas. Cintura escapular é a escápula e a clavícula. Cintura pélvica são os ossos da pelve, o ilho, o isquio e a pubis. Tá? As cinturas, vocês também podem encontrar como símbolo. Tá? Em alguns, se vocês pesquisarem na internet, vocês podem encontrar como símbolo. Cintura, tanto cintura escapular como cintura pélvica, une o esqueleto apendicular ao axial. A cintura escapular, que são dois ossos, escápula e clavícula, une o esqueleto axial ao apendicular na parte superior. A cintura pélvica une o esqueleto axial, que é a parte central, ao o esqueleto inferior, né, os membros inferiores, tá? O apendicular inferior. O que eu posso tentar fazer de analogia para vocês, né? A porta tem essa parte de madeira que encaixa ali na cavidade, né? No retângulo que vai encaixar uma porta de madeira, por exemplo, né? Que eles chamam de aduela. Aquela parte, né, da aduela seria o esqueleto axial. A porta em si seria o esqueleto apendicular, que está pendurado. E as dobradiças seriam as cinturas, tá? As dobradiças que vão unir, no caso, a porta à aduela, e a cintura nossa, né, que une os esqueletos, são as cinturas escapulares e a cintura pélvica, tá? Vamos repetir isso também mais para frente, podem ficar tranquilos. E nós vamos começar estudando os ossos da cintura, os ossos do esqueleto axial, que forma mesmo a parte central do nosso corpo. E nós vamos começar a estudar o crânio, tá? O crânio é o conjunto desses ossos, né? O crânio, gente, ele é separado em crânio e face, né? Tem viscecrânio, vai parte da crânio. Crânio, ó, pega toda essa abóboda aqui, ó, que protege o encéfalo. E a face é a parte frontal, né, mesmo, desse esqueleto. Aqui a gente tem o crânio numa vista, né, anterior, ó, essa é a vista anterior, e essa aqui é uma vista lateral esquerda. Conseguiram identificar assim? Ó, esse crânio está na anterior, que eu estou vendo ele de frente, e uma vista lateral esquerda, tá? Numa vista anterior, né, nós vemos aqui os ossos do crânio, o osso frontal. Esse osso frontal vai formar esse capacete mesmo, né, frontal aqui, protegendo a parte anterior do seu encéfalo, né, o que forma a testa e as partes superiores aqui da órbita, tá vendo? Aqui vai estar o olho, aqui a parte superior da órbita são formadas pelo o osso frontal. O osso frontal, num adulto, só tem um osso. Então, é um osso ímpar. Aqui é uma vista lateral esquerda dele, tá vendo? Ó? Esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Essa protuberância aqui é chamado de glabela. Então, glabela é esse ponto aqui, né? Essa glabela, gente, ela é interessante porque a gente consegue alinhar o crânio de um paciente, por exemplo, para fazer um exame, ou, né, para fazer um procedimento cirúrgico. Precisa de alinhamento correto, você alinha pela glabela, porque ela fica no centro ali da testa. Você consegue não deixar esse crânio torto. Basicamente, se apalpa, você vai sentir.
o ser humano do sexo masculino, ele tem a protuberância desse osso frontal mais exacerbado. Então, a glabela é maior e esses pontos, né, aqui da parte superior da órbita é maior. Tanto que quem é transexual e quer fazer a transição de gênero completa, faz uma cirurgia, né, abre aqui o crânio, solta essa pele toda, né, e lixa toda essa região, porque para ficar com os trejeitos mais femininos, né, porque o crânio masculino é um pouco diferente em relação ao formato mesmo. Aí a gente tem, ó, numa vista lateral, os ossos, né, no caso eu estou vendo só um esquerdo, que é o parietal, então frontal, parietal. Esse que forma a nuca é o occipital, e aqui, ó, onde fica a orelha, tá vendo aqui? Esse buraco aqui é chamado de forame, né? Nós temos um forame chamado de meato acústico externo, é o buraco que vai entrar, né? O som, que você vai identificar lá pelo nervo, né? Que vai identificar esse áudio e você identificar esse som no mundo que você vive. Então, esse osso aqui é chamado de osso temporal. Então, ó, temporal esquerdo, do outro lado temporal direito. Parietal, né, esquerdo, do outro lado parietal direito. Frontal, occipital. Mas você falou que tem 8 ossos. A gente viu até agora 6. A gente tem mais 2 ossos. Aqui, ó, eu estou conseguindo ver um. É o esfenoide, tá? E aqui eu consigo ver o etimoide. Abrindo o crânio, ó, se eu pegar esse crânio e fazer um corte aqui, como é que é o nome desse corte que separa em superior e inferior? Alguém sabe? Transversal. Transverso, ó. Esse é um corte transverso, tá vendo, ó? Aí eu tô vendo a parte inferior desse crânio, né? A base do crânio mesmo, né? Seu encéfalo, ele fica alojado aqui, né? Fica alojado assim na base do crânio. Aí eu tenho, ó, esse osso amarelinho aqui, ó, que tá pintado de amarelo, mas ele é da mesma cor dos outros, é chamado de osso etimoidal ou osso etimoide, tá? E esse daqui, ó, que tá na base do crânio, ó, é chamado de osso esfenoide. Aí, somando, nós temos 8 ossos. Professor, é muita coisa? É muita coisa. Nós vamos voltar a falar de crânio? Vamos, bastante, tá? Professor, Enquanto vocês não souberem osso por osso, a gente não vai parar. Pode falar. esse osso amarelo que o senhor falou aí é o osso do nariz? Não. Ele é dentro da cavidade nasal. Se eu arrancar meu nariz aqui, essa cartilagem, dentro eu consigo visualizar ele, mas ele não faz parte do nariz, ele fica na base do crânio, tá bom? Ele fica dentro do crânio. Isso, só que eu consigo visualizar ele. Tanto, ó, você já viu falando, idoso, geralmente as pessoas mais velhas falam, ó, não bate na fonte, né, na fronte do cidadão, senão você mata, não sei o quê. É esse osso aqui, ó, é chamado de esfenoide, tá? Ele parece um morcego de asas abertas. Esse aqui, se bater, gente, realmente, se bater com muita força, a pessoa pode perder o equilíbrio, porque sacode o encéfalo todo. Mas tem que ser uma pancada muito grande para matar, né? Qualquer. Mas tem umas técnicas aí, depois a gente vai falando, brincadeira. Então aqui está falando do neurocrânio e viscerocrânio, né? Viscerocrânio. O neurocrânio seria onde fica a parte mesmo do encéfalo e o viscerocrânio seria a face. Crânio, face, tá? Que a gente identifica. O crânio, essa parte superior dessa abóbora que fica o encéfalo, tem 8 ossos, que a gente já falou e vai repetir várias vezes. E essa parte do viscerocrânio aqui, ó, que é a face, nós temos 14, tá? Então, ó, no crânio, osso frontal, tá? Osso occipital. Aí a gente tem os parietais, né? Os temporais, porque são ossos pares. Você tem do lado esquerdo, tem do lado direito. Esse tem do lado esquerdo, tem do lado direito. Abrindo a borda craniana, eu tenho o etimoide e o esfenoide, esse ossinho aqui. A gente vai falar das particularidades de cada osso. Por exemplo, o esfenoide tem uma estrutura chamada de célula túrcica,
né? O frontal tem a glabela, o temporal, né? Tem o meato acústico, né? Tem o processo da mastoide, tem o processo estiloide. A gente vai falar disso, tá? Na sexta-feira, tá joia? Em relação até agora, tá tranquilo? Tá de boa? Mais ou menos, né? Vou ter Tá, que mas rever não- a aula um tanto de vezes para lembrar. É muita coisa. Então, gente, se vocês estiverem tranquilos, né, salve os vídeos, tem como vocês salvarem, baixarem ele, e vão revendo quando vocês puderem. Às vezes está no busão, às vezes está em casa de bobeira, né? Vão assistindo esses vídeos, tá bom? Que ajuda muito vocês a memorizar. E nós vamos falar, aí na próxima aula, na sexta-feira, vamos falar só de crânio. Aí, crânio e face. Aí vai dar uma resfriada, assim, vocês vão conseguir fazer os links que a gente precisa, tá? Por enquanto, eu sei que é muita informação, mas são essenciais para vocês, né? Vou mandar para vocês aí, para quem não tem, o link do YouTube, né? Lá vocês vão encontrar muito material, e eu coloco também essas aulas lá. Devagar eu vou colocando, eu falei para vocês, também dá para vocês assistirem pelo YouTube. Mas não deixem de entrar no Google Classroom, né? Pelo menos, mesmo que vocês não tenham aula, entra todo dia, dá uma lida no material, não deixe de ler o material, não, porque eles são importantes para vocês, tá, gente? Vou mandar aqui em comentários, aqui no chat, o link para quem não tem, ó, do canal do YouTube. Vocês clicam, já vão direto, vocês se inscrevam lá, que quando eu colocar o vídeo, vocês já recebem, já coloquei o vídeo, tá bom? Quem não se inscreveu ainda. E não tem só anatomia, tem outras aulas, né? Inclusive aulas que a gente vai estudar, né, nos próximos períodos aí. Então, se inscreva aí, pelo menos até os 3 períodos próximos, nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Tá joia? Gente, foi um prazer estar com vocês nessa quarta-feira, dia 12. Tem uma atividade para vocês fazerem, ela já vai estar disponível, tá? Vocês podem fazer ao longo da semana, não deixem de fazer as atividades. Se tiver tendo dificuldade em fazer as atividades, procurem o Eterite, ou me procure, tá? Que a gente pode auxiliar vocês, tá bom? De resto, é um prazer estar com vocês sempre. Estamos aí para vocês precisarem, tá joia? Não se sintam envergonhados em perguntar, ou até mesmo achar que a pergunta é boba e tal. Se até com vergonha, pode até me perguntar no particular, que eu estou aí para ajudar vocês, tá bom? Eu sou bem aberto em relação a isso, tá joia? Então, na sexta-feira, a gente se encontra e vai sextar junto de novo, tá joia? Vou parar a gravação aqui, gente. Então, boa aula para vocês.